Bem-vindos ao segundo episódio do Medicina Sem Bula. Falar sobre Setembro Amarelo é falar sobre a vida em sua forma mais preciosa. É entender que cada pessoa tem o seu valor no mundo e que pedir ajuda não é sinal de fraqueza. Por isso, falar de Setembro Amarelo não é apenas um meio de conscientização, mas é uma forma de olhar para si com mais acolhimento e compaixão. Por isso, passo a palavra aos meus convidados para que eles possam trazer cada uma de sua vivência e atuação da área. Boa noite a todos, ou bom dia, boa tarde, onde quer que você esteja escutando isso. Eu me chamo Gabriel, sou médico da Estratégia de Saúde da Família, aqui em Barra do Garças. Atuo também no CAPS semanalmente, faço atendimentos lá. Tenho uma pós-graduação em Psiquiatria do Adulto e sou apaixonado pelo tema. Saúde mental para mim é fundamental, e espero contribuir com o nosso bate-papo, com a nossa conversa. É isso. Olá a todos que estão aí nos ouvindo. Agradeço aqui o convite já de antemão da Univar, dos Acadêmicos de Medicina. Eu sou Aliceia, enfermeira psiquiátrica pela USP de Ribeirão Preto, e é um prazer imenso estar aqui nessa roda hoje falando de algo que nós trabalhamos já há tanto tempo, com tanto carinho, e precisamos ainda trabalhar muito mais e contribuir ainda mais com essa questão da saúde mental, da nossa e de toda a nossa comunidade. Eu sou a Rafa Mendes, sou concursada do município desde 2012, sou neuropsicóloga, sou psicóloga clínica e amo esse tema. Acho um tema super delicado, mas que a gente precisa desmistificar algumas coisas, né? A gente não tem noção, né, da incidência desse tema, então setembro vem aí para que a gente consiga falar mais abertamente sobre isso. Obrigada pelo convite, eu estou feliz em poder contribuir, em poder aprender, vai ser legal o nosso papo aqui. Rafa, pensando no fortalecimento dos vínculos, né, que é uma das coisas que fazem o ser humano se sentir valorizado. Quais são as formas, assim, de trazer esse acolhimento dentro de uma consulta, como psicóloga mesmo, assim, com esses pacientes? Como é que você faz o fortalecimento do vínculo? No que se refere a especificamente essa temática, a gente percebe uma dificuldade dessas pessoas de procurar ajuda, né? Então, é mais um motivo para que a gente fique em alerta dos sinais que essas pessoas possam apresentar, para que a gente consiga ajudá-las, né? Elas, na maioria das vezes, estão sem energia, algumas são acometidas por transtornos mentais, que faz com que elas nem busquem mesmo ajuda. Então, o papel do psicólogo é, principalmente nesse caso, de acolhimento, de tentar ressignificar algumas crenças, alguns traumas, fazer com que essas pessoas entendam, descubram novas maneiras de enfrentar, né, de ressignificar mesmo algumas questões, para que elas consigam ver ali uma luz no fim do túnel, né, que muitas vezes elas não enxergam mais. O fortalecimento do vínculo é a base nesses casos de tentativa de suicídio, de ideação, né? Então, fortalecer o vínculo é a gente fortalecer a saúde mental dessas pessoas, né? Criar apoio, amparo, né? Fortalecer vínculos familiares, de amigos, no trabalho, né? Tudo isso é fundamental para a gente ter sucesso na busca pela valorização da vida. E pensando assim, como é que você faz a diferenciação desse paciente dentro do consultório? Ele tem alguns sinais específicos que ele dá? Então, quando ele vai ter aquela primeira consulta com você, ele já vai em busca de melhorar a saúde mental ou ele chega com outras queixas e você, como médico, já observa ali de cara? Débora, as duas coisas acontecem. Na realidade, quando a gente pensa sobre esses pacientes com vulnerabilidades emocionais, né?
a maioria deles não procura ajuda, né? Tem um estudo publicado em 2017, é meio antiguinho, mas ele traz essa informação que a cada 17 pacientes, só um vai ter acesso a um médico, enfermeiro, psicólogo, né? A grande maioria das vezes, esse paciente, essa pessoa, né, ela vai estar aí em sociedade, não vai procurar ajuda especializada. E esses sinais de vulnerabilidade emocional, eles têm que ser percebidos por todo mundo, né? Não só médicos, enfermeiros, psicólogos, né? Dentro de casa. Então, acho que a gente falou já sobre bastante coisa, mas aqueles transtornos mentais, que a gente sempre bate a tecla em cima, transtornos mentais e pensamentos de suicídio, ideação, enfim. É importante, sim, mas também existem diversos outros sinais que esse paciente pode estar apresentando, né? Ele pode passar por uma violência extrema e não necessariamente ter um transtorno mental associado, bullying, isolamento social, mudanças de comportamento muito abruptas, perdas, né? Vocês podem me ajudar se vocês lembrarem de mais. E se me permitem também, pessoal, falando nessa questão, né, do serviço, do quanto a gente precisa olhar para essa vulnerabilidade, eu acho que esse é um espaço, nós estamos dentro de uma universidade, aqui conduzido o podcast por um curso de medicina, da gente pensar na formação, né? Não é só o médico, não é só o enfermeiro em saúde mental, né, com uma formação específica, que pode acolher e olhar por essas questões de vulnerabilidades sociais, né, que vai implicar aí muitas coisas, mas na formação, se esse indivíduo já tiver um primeiro contato com o tema, por mais superficial que ele seja, ele já vai se tornar um pouco mais sensível para a sua prática, seja ela na unidade de saúde, seja ela no hospital, seja ela no consultório. Eu sempre falo para os nossos alunos, né? Você não precisa gostar de trabalhar com saúde mental, mas você vai. Até na sua clínica de estética, se for essa sua, né, definição de trabalho, que hoje está super em alta, você vai ouvir. E até para ouvir, a gente tem que ter estratégias, ferramentas, né? Porque a gente acaba piorando a condição do indivíduo se a gente não sabe ouvir. Então, a gente precisa saber ouvir, acolher. Então, eu chamo a atenção para essa questão da formação, da importância da formação dos cursos da saúde, em especial, para esse olhar sensível, para captar de uma forma mais precoce possível os aspectos de sofrimento que esse indivíduo apresenta. Porque a gente fala muito em transtorno mental. Mas antes mesmo desse transtorno mental, tirando os de base genética, né, hereditária, a gente sofre. A gente iniciou com sofrimento. Seja com uma criança, né, que ela passou por uma infância difícil e hoje não está difícil, né, passar por isso. Seja por uma gestação complicada, seja por uma fase adulta com alguma perda, né, alguma coisa ali que te traz um trauma, te traz uma reflexão. E a gente, nesse dia, a gente não consegue mais lidar com nada. E nem ensinar nossas crianças a lidar com mais nada. Né? Porque a gente está sempre querendo dar tanto que a gente não teve. Eu falo criança, porque eu também tenho filho. E a gente está querendo cobrir com cursos e capacitações, e inglês, e viagem. E o maior que ele precisava de cuidado é a presença. A gente não tem para oferecer, né, nesse momento tão agitado e conturbado. Então, a gente precisa pensar na formação, inclusive da licenciatura, do pessoal que está formando aí para ser professor, né, o quanto ele pode olhar essa criança lá, seus sinais de autismo, seus sinais de violência, e já fazer esse rastreio ali. Então, acho que vem de encontro aí com o que você está falando. E sim, alguns pacientes, eles já chegam no consultório e já falam: doutor, eu estou pensando, planejando, né? Isso acontece, mas a maioria das vezes não. A maioria das vezes é uma conversa que a gente precisa ter uma escuta, né, dedicada, precisa ter o espaço, precisa ter o tempo. Muitas vezes deixar esse paciente falar, né? Porque é nesse momento que a gente deixa o paciente falar que a gente acaba descobrindo algumas coisas que estavam escondidas, né?
E para além de consultório, né, eu vejo que nós estamos numa fase, numa época, numa era, onde as pessoas não enxergam mais as outras, onde as pessoas estão muito envolvidas em suas próprias vidas e elas não têm mais um olhar para o outro, né? Então, assim, para além de nós, da saúde, eu ouso dizer, né, que enquanto ela falava, eu pensei nas nossas casas. Porque às vezes eu tenho uma condição de identificar isso dentro de um consultório, mas às vezes lá em casa eu não estou tão atenta, né? Eu estou negligenciando ali algum tipo de atenção para o meu filho, naquele olho no olho, né, que a gente perde muito. E eu vejo muitas pessoas preocupadas, né, no que se refere a esse tema. Como que a gente pode ajudar? O que a gente fala se alguém chegar para a gente e falar, nossa, eu estou pensando em tirar minha vida, eu acho que é muito mais sobre acolher. E eu sempre falo uma coisa, se você não sabe o que falar, não fala nada, escuta. Essas pessoas estão precisando serem ouvidas, acolhidas, enxergadas, né? Então, eu acho que é esse papel humano que a gente tem deixado de fazer o básico e está indo muito para além, sendo que a gente está muito aquém, né? E tem regredido muito nessa parte. Puxando essa fala dela, o Ministério da Saúde mesmo, ele trabalha com 4 pontos, né? Na perspectiva da prevenção do suicídio, ele trabalha com os 4 pontos. Então, ouça. Então, se eu não sei dizer nada, eu apenas ouço, né? Proteja, busque ajuda e acompanhe. Então, minimamente, se a pessoa que estiver ao lado, ela conseguir ouvir, ajudar a procurar ajuda, porque por muitas vezes a pessoa não vai procurar ajuda, ela não tem força para isso. Ou ela não acredita mais que ela precisa de ajuda, né? Sim. Então, ela precisa de alguém que leve ela, que vá com ela. Eu posso ir com você numa UPA, e aí daqui a pouco eu sei que a gente vai falar um pouco sobre essa rede, então eu posso ir com você num serviço de urgência. Se o município que você está nos ouvindo é pequeno, mas tem uma unidade básica de saúde, que é uma coisa magnífica que esse país tem, né? O melhor dos serviços, para mim, é atenção primária à saúde. Tem uma unidade básica de saúde com profissionais potentes e capazes de atender qualquer dessas demandas, incluindo a de saúde mental, né? Que a gente tem que parar de dizer que as pessoas que estão nesse serviço não atendem essa demanda, porque atendem o tempo todo, 8 horas por dia, 40 horas por semana, e sabem que estão atendendo essa demanda. Não desconhecem que existe essa demanda. Pesquisa já realizada pelo nosso grupo e outros grupos já identificou que os profissionais reconhecem a existência dessa demanda, por mais difícil que seja, que para mim, enfermeira psiquiátrica, para o doutor do CAPS, para a doutora da psicologia, é difícil. É difícil também para o meu colega que está lá na PS, mas ele tem as estratégias também e as formas de encaminhar se isso for necessário. Pensando num paciente que chegou ali na sua triagem, um paciente que está com a demanda emocional e com um momento de crise, qual que é a forma que o enfermeiro pode atuar para ajudar esse paciente a gerenciar aquele momento de crise, a entender e compreender aquela demanda emocional que ele está tendo? Porque geralmente esse paciente ele já chega ali com a necessidade tão grande de falar e muitas vezes ele não fala, que é o que acontece, né, com a maioria dos pacientes que estão ali pensando coisas negativas sobre a vida. Como é que você faz esse acolhimento desse paciente que chega ali numa triagem? Débora, então, nós já pegamos, inclusive, né, em prática com os alunos de enfermagem, pacientes em crises emocionais, porque a gente tem que separar as comportamentais, das agitações e das emocionais para a gente pensar nessas emergências, né, que levam a essas crises. Então, em crise emocional, chorando muito. Então, primeiro, a gente precisa de um lugar reservado, a gente precisa de parar o que está fazendo. É a unidade básica de saúde, não tem nada de urgência acontecendo, tudo é necessário, mas não é urgente. Então, a gente pode parar, pegar uma sala, deixar esse paciente, tocar, fazer uma massagem, que muitos, né, por muita crise nervosa, eles enrolam a mão, ficam muito agitados, oferecer uma água, deixar que essa pessoa chore, e aí, a partir daí, ver se ela está disponível para falar, porque às vezes ela está chorando muito, tudo que ela precisa é um toque, um momento, mas ela não está pronta para falar. E você diz para ela que você está ali, vai continuar ali, se ela tiver um momento oportuno de retornar para conversar, a gente conversa com ela.
Óbvio que eu não estou falando de uma pessoa que está se falando, já está falando que vai se que já tem um plano, que já tem tudo construído, porque a gente sabe que existe uma etapa, né? Então, ele pensa, ele idealiza, ele planeja e, se a gente não tomar atitude, ele tenta, né? E pode até executar. Então, ele tem todo um percurso. Então, se eu identifiquei que ele está num caminho mais, né, vamos dizer, avançado desse planejamento, eu preciso ter atitudes profissionais para protegê-lo, porque ele não está no momento oportuno para decidir sobre isso, né? Então, aí a gente quebra questões do sigilo profissional, eu posso fazer contato com a família, eu posso chamar uma ambulância, né, se eu tiver isso disponível, e encaminhá-lo para um setor de emergência. Então, quando a gente pensa em crise, aí eu preciso entender se a crise é emocional, aonde que ela está, onde que ele se encontra, e o risco que ele traz para si e também para o outro. Aí isso vai definir o meu manejo e a minha conduta. Mas, de primeiro, respondendo a sua pergunta, é o acolher que vai fazer toda a diferença, né? De criar esse vínculo ali com ele. Rafa, e dentro da psicologia, existe alguma técnica de enfrentamento que a gente pode levar para o paciente, para ele ter um momento ali de ressignificação do que ele está sentindo? Eu acho que depende muito do que chega, né? Da demanda do que chega, do discurso de cada um. Mas eu acho que o sinal, né, que é mais comum é a desesperança, né? Então, eu costumo falar que a pessoa que está com uma ideação suicida, ela não quer tirar a própria vida, ela não quer morrer, ela quer acabar com aquele sofrimento que ela não vê mais outra opção, outra saída, né? Então, a gente precisa entender o que levou, né? Porque você falou agora mesmo da questão do bullying, né? Tem pessoas que arrastam isso ali desde uma infância, que nunca foi olhado e que na vida adulta acontecem coisas que potencializam, né? Ou que faz aquilo emergir de uma maneira muito difícil, que ela não consegue lidar. Então, vai depender muito da demanda que chega, do discurso do paciente, para a gente criar ali junto algumas estratégias, ferramentas, para que ele ressignifique as suas questões. Então, como você bem comentou, né, é importante trazer esse paciente para perto e fazer uma valorização, né, trazer ali para ele um sentido novo, né, fazer ele entender que a vida dele importa, que ele é importante, que muitas vezes é, como você comentou, uma desesperança, né, uma falta ali de apego, né, de se sentir acolhido, de fato. E em relação, dentro da atenção primária, pensando no CAPS, e também na estratégia de saúde da família, quais são os braços do SUS que fazem esse elo com a comunidade, esse elo de saúde? O primeiro elo, o elo ideal, é a atenção primária, né? É a UBS. Então, se a gente conseguir prevenir, né, esse paciente de chegar nesses pensamentos, até na execução, é o ideal, né? O mundo ideal. Identificar a demanda logo no começo, que é um desafio da medicina, uma escuta qualificada, né? Isso que a Aliceia falou, da gente ter tempo, é um desafio também, né? Porque as pessoas que às vezes estão na sala de espera não conseguem entender por que é que lá dentro está demorando tanto, né? E aí a gente tem que, como equipe, falar, pessoal, né? Cada pessoa tem uma demanda diferente. Então, eu acho que o primeiro braço é a atenção primária. Mas existe o CAPS, né? O CAPS, ele é um centro de atenção psicossocial. Ele tem profissionais de diversas formações, médico, terapeuta ocupacional, psicólogo, enfermeiro, né? Técnico de enfermagem, então é uma equipe bem ampla. O paciente, ele tem livre acesso ao CAPS, né, porta aberta ao CAPS, se ele se sentir, se ele tiver preferência ao CAPS, ou se ele perceber que os sintomas estão mais graves, né, ele tem esse direito, ele tem acesso a livre demanda ao CAPS. Assim como ele também pode ser atendido na atenção primária e depois de classificado, né, recebido, realizada a escuta, eu posso fazer o encaminhamento também da APS ao CAPS. Mas, na realidade, eu acho que a Aliceia trouxe isso no começo. Toda a rede de atenção psicossocial, né,
ela tem que estar pronta para receber esse paciente, seja lá na UPA, né? Seja no pronto-socorro, né? Seja no CAPS, na APS, nas escolas, né? Nos centros de convivência, né? Acho que hoje me marcou muito um paciente que eu atendi hoje, um idoso, e uma consulta de hiperdia, né? De diabetes e pressão alta. Ele estava muito ansioso, assim, angustiado, e aí ele relatou: eu perdi um dinheirão, caí num golpe, né? A gente também tem que ter esse olhar para essas pessoas idosas, né? Para as crianças que são mais vulneráveis, né? Receber esse idoso, classificar ele adequadamente, encaminhar quando necessário, tudo faz parte, e é um desafio da medicina, né? E é um desafio porque eles não têm uma fala, né? Eles não chegam lá e falam, então, a criança, por exemplo, eu estou dentro das escolas, eles não vão chegar com uma fala de sofrimento, eles vão dar sinais, né? Eles vão mostrar no comportamento coisas que a gente precisa estar apto a olhar e identificar para fazer alguma coisa, os encaminhamentos, o atendimento, enfim, né? Idoso também, muita dificuldade de fala. Nessa questão de fazer o encaminhamento da APS ao CAPS, existe sinais de gravidade, que a gente tem que fazer o encaminhamento imediato, né? Uma das principais é aquele paciente com tentativa eminente, né? Tentou, né? Uma tentativa recente, um paciente com transtorno psicótico ali no momento, um paciente que está colocando em risco a vida de terceiros, né? Um paciente com grave sofrimento, aquele paciente que mesmo bem tratado na PS, houve a falha terapêutica, né? Ou quando esse profissional da atenção primária não se sente seguro ou apto a fazer esse atendimento, tem que ser encaminhado, né? A gente não pode desamparar esse paciente, deixar largado. Eu acho importante a gente frisar também que a portaria, né, 3088 de 2011, que vai destinar a rede de atenção psicossocial e vai dizer que assim, ela é brilhante. Na verdade, a história da saúde mental nesse país ela é brilhante, né? Que ela vem uma luta histórica desde 78 para o que temos hoje. Né? Se você aí está achando que o que temos hoje está ruim, o que temos hoje é maravilhoso em relação à nossa história. Hoje temos uma lei 10.216 que ampara e dá direito às pessoas, né, ao acesso à saúde mental. É amparado por lei, então o profissional não pode querer ou não querer atender. Nós temos um amparo legal. E temos a portaria em 2011 que vai destinar os serviços. E aí lá na portaria são 7 serviços. O primeiro, mais lindo, atenção primária à saúde, né, a atenção básica que está na portaria. Segundo, vai vir a atenção especializada, que aí vai entrar os CAPS, né? Então, a portaria, ela nos diz que no CAPS chega, então, o paciente que tem um transtorno grave e persistente. E aí eu gostei muito, né, da fala do Gabriel, tá certo? Uhum. De dizer, né, dar algumas dicas do que é isso, né, do quem é esse perfil de paciente que vai para o CAPS, porque na nossa região, nós somos de Barra do Garça, né, para quem está aí nos acompanhando, Mato Grosso, tem um CAPS do tipo 2, específico para transtornos mentais, em relação a 20 unidades básicas de saúde que temos nesse município. Então, não tem como encaminhar todo mundo que está sofrendo, que chega falando que não está dormindo, para o CAPS, né? Exato. Não dá conta, o município não dá conta. Ansioso. Então, a portaria, ela diz isso, né? Grave e persistente. Mas eu sempre discuto com os alunos assim, grave e persistente para quem? Para quem sofre ou para quem está lá classificando? Porque o sofrimento, a gente, como profissional, às vezes a gente não faz essa para essa reflexão. O indivíduo está dizendo que ele está sofrendo, que ele está com pensamentos, né, perigosos, negativos, intrusivos ali. E eu, na minha classificação da escala linda, que já foi validada não sei por quantos, ele não classifica como grave. Então, eu não posso encaminhar ele. Então, quando você fala, né, pensamentos mais perigosos, já com ideação em plano, né, tentativas, você já dá dicas, né, para os seus colegas e para os alunos da medicina e para nós, profissionais, demais profissionais de saúde, quem é esse perfil, então?
e a gente levar em consideração as queixas do usuário, né? O que é grave e persistente. Se ele está me dizendo que ele é grave, eu levo isso em consideração, porque para ele está pesado. Né? Porque sofrer causa muita dor. Não é uma dor que eu vejo no machucado, na minha ferida, né? Tá aqui exposta na minha face. É a dor mais difícil que tem. Aquela dor da alma. E ela não se mede. E a gente vive tentando medir em escalas essa dor. Né? Faz parte aí da psicometria, está tudo certo. Não é isso que nós estamos questionando. Só não quero que a gente ultrapasse isso e leve isso como única consideração para dizer que esse indivíduo é grave, sem olhar para ele. Exato. Existe as escalas, elas nos ajudam a direcionar o nosso manejo, mas também a gente precisa olhar para a pessoa, seja ela criança ou idoso. O bacana é pensar que sempre que o paciente entra no consultório, eu falo que eu tenho uma leve experiência dentro da odontologia, e as pessoas, como a Rafa comentou, elas sempre dão sinais. Você consegue perceber uma frequência respiratória aumentada, a pessoa está inquieta, consegue perceber a inquietude com os pés, né? Então, às vezes, a pessoa grita em silêncio absoluto. Às vezes, as pessoas têm manchas pelo corpo, né, na pele, que são pedidos de socorro. E como é importante olhar para outra pessoa com um olhar de ser humano, com um olhar de proximidade, com um olhar de empatia. E dentro disso, vi que existe dentro do SUS a RAPS, né? Qual que é a importância da RAPS pensando na articulação do multiprofissional dentro dessas equipes? Eu sou contaminada para falar sobre a RAPS, né? Porque ela é o nosso coração. Como eu já disse, ela foi construída com muita luta, muita batalha, né, para chegarmos ao que temos hoje de assistência à saúde mental. Quando ela se desenha a partir dessa portaria 3088 de 2011, quando é feito o desenho do serviço da rede, diz para mim que existe pontos de atenção, pontos de serviço em que eu posso precisar em qualquer momento. Eu não estou dizendo que eu vou seguir uma hierarquia, primeira aqui, segunda aqui, terceira aqui, não sei o que aqui. Não estou dizendo que existem os pontos, 7 pontos, e a partir da minha necessidade enquanto indivíduo, né, necessitando ali por conta de um transtorno, seja lá o que for, eu vou acessar o serviço de urgência se eu entro numa crise de pânico, que vai ser super comum achar que está infartando, né? A primeira queixa dele vai ser física. E a gente legitima essa queixa dele, cuida dele e depois conversa, né? Olha, não encontramos nada nos seus exames, né? Vamos conversar, como é que você está dormindo? A gente vai direto. Sim. Né? A gente vai, né, trazendo ele ali de uma forma que ele se sinta mais acolhido. E nesses pontos há diversos profissionais, né? Do enfermeiro ao médico, e as equipes se complementam. Qual é o nosso sonho enquanto rede? Que ela se articule. Para que ela aconteça, então, quando eu atendo lá na UPA o indivíduo pós-tentativa de suicídio, eu pego o meu telefone e ligo para a enfermeira da unidade, ou o médico para médico, ou o médico entra enfermeiro, não tem problema, e ele vai dizer, olha, atendemos aqui a dona Maria, ela é do seu bairro, né? Gostaríamos que vocês dessem continuidade. Nós até indicamos que ela buscasse o CAPS, mas eu não sei se isso vai acontecer, porque ali ele não consegue ter esse segmento do cuidado. E onde a gente tem essa continuidade do cuidado? Na APS, né? Então, essa articulação facilitaria muito a continuidade do cuidado desse indivíduo. E tem diversos profissionais. Lá na UPA tem um psicólogo, tem um médico, tem um enfermeiro. No CAPS tem toda uma equipe, né, estruturada. A depender do tipo do CAPS, ele tem especialização, né, ou já o seu próprio título também. E aí vai depender. Então, a rede, ela vem para favorecer esse trabalho interdisciplinar aí entre as profissões, e cada um não tem profissional superior a ninguém. Cada profissional vai depender aí da necessidade do usuário para atender a demanda dele. Como, por exemplo, quando a gente atende uma pessoa já em situação de CAPS, ali, uma questão mais grave, persistente, a gente vai a equipe avaliar, você percebe que ele tem muita dificuldade financeira. Por exemplo, o que agravou e o levou à condição de suicídio, o pensamento, é a falta de alimentos para os filhos, é a pobreza, né, que vai entrar lá, as questões, não tem trabalho, não tem renda, pouca escolaridade, né? A literatura ela fala já da vulnerabilidade do perfil, quem é o perfil dessas pessoas.
Importantíssimo eu ter assistente social, para ela acessar ali os direitos que ele vai ter naquele momento. De repente, é um cartão de ônibus que ele precisa para ele dar continuidade no CAPS. Você tem que vir no CAPS 3 vezes por semana. Espera lá, ele tem condição? Como? E aí a equipe, né, maestramente vai fazer toda essa avaliação e todo mundo vai complementar com a melhora desse paciente a longo prazo. Às vezes não é rápido, às vezes é longo prazo e o paciente tem que estar ciente disso, que juntos eles vão conseguir. Então, a equipe é super importante nesse contexto da rede. E dentro desse contexto aí de determinantes sociais de saúde, o médico ele pode fazer alguma intervenção direta com alguma família, alguma vulnerabilidade que ele identificar dentro do consultório? Não só pode, como deve, né? Especialmente na APS, nós temos visita domiciliar, por exemplo, onde a gente tem fácil acesso à rede familiar desse paciente, né? A gente pode intervir, a gente pode encaminhar para assistência social, né? A gente pode fazer pequenas modificações no dia a dia desse paciente e trazer mudança efetiva para ele, né? Eu acho que uma das grandes dificuldades que a gente tem é essa continuidade do cuidado. A gente perde muito paciente, né? Até a gente conversou um pouco sobre isso no episódio passado, que muitas vezes o paciente ele vem e por uma infelicidade ele não é bem acolhido, não é bem atendido, ou às vezes, por vários fatores, às vezes até financeiro, ele não retorna mais. E aí a gente perde esse paciente. Né? Teve uma outra situação que eu comentei com a Rafa mais cedo, dessa dificuldade de continuidade, por exemplo, do paciente que frequenta o CAPS, ele retornar à unidade de saúde, da atenção primária. Então, ele tem essa dificuldade, às vezes até a APS não acolhe bem, né? Ele não se sente bem acolhido, né? E às vezes ele tem... Aliás, todos temos demandas, né, diversas, uma dor de cabeça, uma enxaqueca, e o que a gente vê muitas vezes é esse paciente ele não retornar para a APS, para ele receber esse tipo de atendimento. Às vezes ele acaba retornando só ao CAPS, né, o que acaba surgindo a necessidade, por exemplo, de levar um médico clínico ao CAPS para fazer atendimentos, né, de diversas outras demandas. Então, essa é uma grande dificuldade, continuidade. Rafa, pensando nos pacientes que te procuram ali com demandas emocionais, como é que você faz o acompanhamento de forma contínua? Como os profissionais comentaram, eles têm uma dificuldade muito grande de trazer esse paciente para perto. Isso acontece também dentro do consultório de um psicólogo? Como eu falei, é muito difícil chegar, né, pelo menos na minha experiência clínica, pessoas no consultório, até os depressivos, né, que a gente tende a achar que todas as pessoas que vão chegar ao suicídio obrigatoriamente têm, né, o transtorno depressivo, e não. Até as pessoas com o transtorno depressivo não são muito comuns, né, devido à falta de energia, né, desesperança, isolamento. Esse público, quando chega dentro do consultório, que é muito raro, a gente precisa, eu gostei muito da pergunta que você fez antes para o Gabriel, a gente precisa ter um acompanhamento também com as famílias. Se essa pessoa coloca, né, ali durante a sessão, que ela tem uma ideação, a gente precisa ganhar tempo, porque ela está planejando, né? Então, uma das poucas coisas que na psicologia é permitida, essa quebra de sigilo, é quando o paciente coloca em risco a própria vida, e quando ele coloca em risco a vida de outras pessoas, né? Então, esse acompanhamento com a família, ele é, sim, muito necessário, e essa continuidade também dentro do consultório, ela é mais complicada. Quais são os sinais que fazem essa pessoa procurar um psicólogo ou não, e quais são os sinais que essa pessoa dá antes de fazer? Você comentou que muitas vezes elas verbalizam e outras não. Eu até anotei aqui alguns principais, né, que a gente consegue identificar. O primeiro deles, a gente já falou, que é a desesperança, né? A pessoa tem uma dificuldade de elaborar traumas, perdas, questões emocionais. O isolamento social, ele é muito importante que a gente identifique, porque somos seres sociáveis
Então, esse isolamento social, partimos do pressuposto que essa pessoa não se sente pertencente. Então, uma das principais características de nós, seres humanos, que a gente precisa para viver bem é o pertencimento social. Essa pessoa, ela não se sente pertencente ao grupo, né? Ela está sempre se sentindo inferior, mal, não à vontade em alguns ambientes. Perdas de interesses, né? Por coisas que antes eram prazerosas para elas, agora não mais. Questões com apetite, insônia. Algumas pessoas não tinham questões com sono, passam a ter ou passam a dormir além do que nunca foi comum. Descuido na aparência. E eu acho que esses são os principais que eu consigo identificar. Perda de energia. Vocês conseguem pensar em outro? Eu penso também que varia conforme a idade, né? Então, cada faixa etária vai ter alguns sinais diferentes, né? Na infância, a gente tem essa mudança de comportamento que chama atenção. Às vezes, uma criança muito agressiva, especialmente crianças vítimas de violência, né? Elas mudam o comportamento. Já na adolescência, a gente tem aquele super isolamento social, né? Que é diferente daquele isolamento normal da adolescência para um isolamento patológico, né? O humor muda. É importante a gente ter acesso ao que esses adolescentes estão publicando nas redes sociais. Isso é fundamental, porque muitas vezes eles alertam nas redes, eles publicam nas redes as páginas que eles seguem, né? Curtidas ali que eles podem estar fazendo nas redes sociais, algumas páginas, né? Com violência, né? Alguns podem demonstrar automutilação, que nem sempre é associado à tentativa de suicídio, mas pode demonstrar também. Incitam, né? Exato. Na vida adulta, eu acho que você falou muito bem. E a gente tem uma questão que é crescente, né? As tentativas de suicídio entre idosos. Exato. Principalmente idosos acima agora de 75 anos. Porque ele já está, né, se sente não pertencente mais ao trabalho, a aposentadoria, trabalhou a vida toda, na maioria dos brasileiros, não dá para sobreviver, né? Vai perdendo a companheira ou companheiro, e as doenças crônicas incapacitantes, né? Então, a gente precisa alertar quem aí tem um idoso na sua casa, ter um pouco mais de atenção, estar um pouco mais próximo, mais junto, observar esses sinais, ver se o avô, sua avó, né, não está passando por algum sofrimento calado, para não dar trabalho para ninguém. Então, é importante. Uma outra... Pode falar. Não, que vai de encontro com o que ela fala, que é outra coisa que eu tinha anotado para não esquecer, é que a grande maioria deles se consideram um fardo para as outras pessoas. Então, eles acham que o mundo vai ser mais fácil, melhor, se eles não estiverem mais aqui. E isso acontece muito com os idosos, né? Eles se tornam muito dependentes. Sabe uma coisa simples, às vezes, que muda completamente a curva? Você está fazendo a avaliação do idoso e ele tem alguma diminuição da acuidade auditiva. E aí esse idoso está se isolando porque ele não ouve, então ele não mais participa das conversas, né, de dentro de casa. Às vezes essa pequena mudança, né, um aparelho auditivo, uma avaliação já faz toda a diferença dentro de casa. Como ocorre a adesão dos psicofármacos dentro da RAPS? Depende também muito dos casos, né? Nós temos pacientes que eles aderem ao tratamento, né, e vão até o fim. É sempre importante explicar para esse paciente que a gente não vai estar paliando, né? Nós não vamos tratar o paciente em 15 dias. Esse tratamento ele é longo, né? Se ele tiver algum transtorno mental, esse tratamento ele é longo, né? Muitas vezes a gente vai precisar da ajuda da família, né? Para estar em cima, cobrando a medicação, né? Muitas vezes dos amigos, né? Não só dos familiares. Em geral, é uma adesão difícil, para ser sincero. Especialmente nos primeiros 20, 40 dias, por conta dos efeitos colaterais, né, de medicações para transtornos mentais, seja depressão, seja ansiedade.
Então, muitas vezes, eles não toleram os efeitos colaterais, abandonam o tratamento, e aí, esse médico não presta, não deu certo. Muitas vezes eles não procuram outro, né? Muitas vezes eles não retornam para trazer esse feedback, por isso que é importante na consulta a gente explicar, pode haver efeitos colaterais, né? E a gente tem que marcar esse retorno o mais breve possível, para a gente fazer esse segmento certinho, a gente conseguir aderir esse paciente ao tratamento. Eu acho que dentro da RAPS tem as medicações prescritas no Rename, né? Que vão estar disponíveis ali de forma gratuita à população, através das farmácias básicas, é importante deixar isso claro. E tem também as outras medicações de gerações diferentes, que vai trazer ali, talvez, efeitos colaterais um pouco menores, né, e tudo, mas é tudo uma conversa entre o profissional médico e o usuário, né, e seus familiares, que na maior parte eles estão com alguém nessa consulta, sobre o custo-benefício dessa medicação, né? Porque não adianta você iniciar com a medicação de ultrageração com baixo efeito colateral, mas que ele não vai ter condição de se manter por custar 300, 500 reais uma caixinha. Exatamente. Né? E, às vezes, a que está listada lá pelo SUS, ele conseguiria ter esse apoio a longo prazo. Por mais que ela tenha pode ser que ela tenha diferença em relação aos efeitos colaterais, mas existe muita medicação psiquiátrica. Os psicofármacos, eles, né, tiveram um boom em 1950 no Brasil, no mundo, né? Vamos falar no mundo geral, que ele transformou a pessoa com transtorno mental, que até então o único lugar que ela tinha era o hospício, o hospital psiquiátrico, e ficava lá, na maior parte do tempo, né, sozinha, como muitos aí já viu por aí em alguns filmes e tudo mais. Então, os psicofármacos, eles trouxeram vida. Eles trouxeram possibilidades de vida para aquelas pessoas, né, se alinharem, se ajustarem o mais próximo da normalidade do que se considera a população, né? Porque normal não tem ninguém que é normal nesse sociedade, né? Viver em sociedade, e é possível sim. Tanto é que hoje, né, a gente tem, pelo menos a indicação é que não haja, ou haja o mínimo possível, internações em hospitais psiquiátricos. Não vamos dizer que elas não ocorrem, porque elas ocorrem, e há alguns casos que são bem graves, que eles necessitam, mas o que se preconiza na reforma psiquiátrica brasileira é que essa internação ocorra o menor tempo possível, porque esse indivíduo ele precisa preconizar a RAPS, que ele seja cuidado no território, na sua comunidade, em porta aberta, né? Não trancafiada. A nossa luta antimanicomial aí já lutou muito por isso, né? A gente não pode trancar os nossos pacientes, porque eles também são pessoas como nós, com transtorno ou sem transtorno, que necessita de um cuidado especial, que necessita de acolhimento, de vínculo, de amparo, como qualquer pessoa, né? Então, eu acho que os psicofármacos, ele tem essa magnífica função aí, foi revolucionário, e hoje ele precisa ser visto também como uma terapêutica, mas não como a única, porque existem os tratamentos farmacológicos e não farmacológicos, que hoje já temos aí as práticas integrativas, acupuntura, terapia comunitária, auriculoterapia, que são alternativas fantásticas também, que nos ajudam a diminuir um pouco a nossa ansiedade, a nossa insônia, né, em diversos âmbitos aí de saúde mental. A psicoterapia, porque nada adianta tomar o medicamento se eu não lido com o que está fazendo eu sofrer. Eu acho que a Rafa pode falar muito mais sobre isso, porque eu preciso criar estratégias, porque o remédio me ampara, me ajuda a melhor a dormir, ou, né, a ter menos risco de surtos, mas e aquilo que está me incomodando todo dia? O que eu faço com aquilo? Eu tenho que lidar com aquilo. Eu costumo falar que a gente precisa identificar a causa, né? E no que se refere a medicamentos, eu vejo uma dificuldade das pessoas que precisam, né, dos psicotrópicos, porque eles acham que é uma aspirina para dor de cabeça, que ele vai tomar e os sintomas serão sanados, né? E não, existe meia-vida, né? Não sei se é assim que se fala, para que ele comece a... Não gosto dessa palavra porque eu acho que é errado, fazer efeito ali. Eles são imediatistas, né? Eles querem acabar com aquela dor, com aquele sofrimento, então eles têm essa dificuldade. E, por outro lado, outras pessoas resistem muito a começarem
a fazer um tratamento psiquiátrico porque fica com medo de ficar dependente do medicamento. Sim. E aí eu falo muito para eles, inclusive hoje eu encaminhei um paciente, que a gente precisa trabalhar em equipe, porque eu não faço a parte deles, eles não fazem a minha, eu fico de cá, tratando essa causa, esses porquês, né, o que levou essa pessoa a chegar até aqui, mas a gente precisa do medicamento em alguns casos, senão a gente não consegue nem acessar essa pessoa, ela nem vai voltar lá, né? Na RAPS a gente fala muito sobre projeto terapêutico singular. A gente individualiza esse usuário, esse paciente, né, e vai adotar as melhores medidas de tratamento para ele, farmacológica, psicológica, terapias alternativas, complementares, faz parte, tem que ser feito. Uhum. Eu acho que a gente tem tantas belezas aqui nesse município, nossos municípios, Barra, Pontal e Aragarça, né? Que quando a gente pensa no projeto terapêutico singular para esse indivíduo, e a gente pode pensar nele lá na APS também, para os casos mais desafiadores de saúde mental, né? Propor um matriciamento em saúde mental, uma discussão entre equipes técnicas especializadas, né? Para apoiar a equipe básica. E quando a gente para pensar no projeto terapêutico singular, que é do indivíduo, singular para ele, né? Pensando nas suas próprias necessidades, a gente precisa lembrar também do território. Tudo que tem no território, subir a serra é importante para esse paciente? Então é lindo lá, então que ele, né, tem que resgatar todas essas pequenas coisas que ele gostava de fazer, e nós, no dia a dia, vamos enterrando isso, porque o filho nasceu, o serviço chegou, a formatura chegou, você gostava de ouvir música, você não consegue ouvir música mais, porque não sobrou nem um minuto do seu dia para fazer uma coisa em prol de si, né? Então, a gente sempre fala, resgatar as boas práticas de saúde mental. O que te dá bem-estar? É plantar a sua planta lá no fundo da sua casa? É tomar um banho? Também não fazer nada? Então, vamos lá, vamos repensar sobre isso, que a gente está prevenindo a longo prazo um pensamento, né? Um pensamento ruim ali nas questões da prevenção do suicídio. É uma prevenção do suicídio também, resgatar o que fazíamos, né? Afastar o celular da nossa vida. Eu sou de uma geração que eu não tinha celular, né? Às vezes eu fico com raiva de mim mesmo. Por que eu gasto tanto tempo nisso se eu nem tinha? Vocês são de uma geração mais jovens. Os nossos filhos são de uma geração. Como vamos lidar com isso? Porque isso tem custo. Custa caro. Custa caro, né? Principalmente a Rafa falou do imediatismo. Eu não posso assistir uma coisa completa se eu vou ali e vejo em 30 segundos. Estou achando que eu estou sabedor daquilo que está sendo falado ali. Eu dou até palestrinha aí no meio dos grupos. E isso é um problema grave social, que já é, inclusive, né, entrou no CID-11 como na lista de dependência, as dependências digitais também. As pessoas estão muito voltadas para fora também, né? Tem muitas pessoas que sentam ali no consultório e a gente pergunta para elas exatamente isso. O que você gosta de fazer? Eu gosto quando meus filhos vão lá para casa. Não, você. O que você gosta? Não sabe. Se perdeu, né? Então, não tem como existir uma saúde mental se eu não olho para mim. Se eu não tenho um autoconhecimento, se eu não sei o que eu gosto, se eu não sei o que me faz feliz, para onde eu quero ir, que relacionamento. Por que eu tô nesse relacionamento? Porque é o pai dos meus filhos. Você gosta dessa pessoa? Vocês conversam? Vocês têm uma relação? Porque também o que a gente mais vê são pessoas dividindo o mesmo teto que não se relacionam. Vamos longe, não. Filhos, né? A gente que, entre aspas, somos responsáveis por eles, mas assim, tá cada um no seu quarto. Então, a gente tá olhando para quê? Pro externo, né? E aquilo que tá ali dentro tem passado despercebido aos nossos olhos. Isso tem um preço? Exatamente. E cada vez mais a gente está criando gerações que não lidam com frustrações. Não lidam. Né? A famosa modernidade líquida, essa é a minha teoria de vida. E vocês chegam na faculdade, a frustração é no primeiro dia que entra, né? E aí a gente, como educador, a gente precisa parar, ajudar vocês a lidar com frustração. E sim, na faculdade que estamos aqui no ambiente universitário, né? E a gente precisa ajudar eles a lidar com a frustração e tá tudo bem.
é assim mesmo, vamos lá, o que a gente pode fazer, como é que a gente pode lidar. E cada grupo, ele vai formando as suas próprias estratégias. E se tornam profissionais muito maduros, muito diferentes do que entraram. Mas é um processo. E que bom que nós, na universidade, podemos, né, na maioria dos professores, preceptores, né, oportunizar esse processo de crescimento. É um crescimento. É um crescimento e é um crescimento muito doloroso, né? Porque crescer não é um processo linear. Ao longo, né, das nossas frustrações, que a gente aprenda a ressignificar as nossas dores e entender que elas fazem parte do processo, como você comentou, e usá-las como degrau e não como pausa. Porque algumas vezes a gente pensa que aquilo ali vai paralisar e que não vai evoluir de uma... Isso. Só que, na verdade, é uma intensificação desnecessária. A gente pode ressignificar aquilo e usar como um degrau, como algo que vai te alavancar, que vai te dar outras oportunidades, abrir. Eu gosto muito de falar que quando uma porta se fecha, sempre abre uma janela. Então, que a gente aprenda a ressignificar os nossos momentos de dor e que use isso como degrau e não como frustração absoluta. Eu gosto sempre de falar que a grande questão da vida não são as coisas que nos acontecem, né? É aquilo que a gente faz com o que nos acontece. Então, é tudo isso aí, ó. Todas as nossas frustrações que a gente ressignificou, tudo aquilo que nos aconteceu e a gente foi lá no fundo do poço, deu a volta por cima e se fortaleceu. É aquilo que a gente faz e o quanto a gente se fortalece com cada uma dessas coisas. Eu brinquei que a minha teoria de vida, a questão da frustração, porque exatamente as crianças hoje em dia não são frustradas. Então, eu estou dentro das escolas, então qualquer coisa que foge um comportamento à regra é algum transtorno. Não, essa criança tem TOD, não, essa criança tem TDAH. Não, essa criança não tem limite. Então, ela não foi aprendeu a frustrar, a se frustrar, porque o se frustrar faz com que a pessoa crie estratégias para que ela consiga lidar com aquilo. E ela vai entender que eu consegui. Aí entra autoestima, entra autoconfiança, né? E aí ela vai lidar de maneira muito mais leve com tudo o que tem acontecido. Hoje em dia, não. Eu vejo adolescentes que o menino gosta dela e não gosta de mim, a pessoa vai lá e desespera e pula na ponte. Entende? Então, não estão sabendo lidar com coisas pequenas, não vão saber lidar com as grandes. E, Rafa, pensando nas redes sociais, a gente sabe que hoje em dia a gente passa muito tempo nas telas. Como a gente pode administrar esse uso do celular de maneira que não influencie tanto na nossa saúde mental com comparações? Ótima pergunta. Gostaria de saber a resposta. Eu acho que não tem outra resposta, né, gente? A não ser a gente ter consciência, ter um autoconhecimento do que aquilo tem trazido para a nossa vida em termos de prejuízo, não só também para a nossa família, para aquilo que eu deixo de fazer estando preso aqui, ao que essas comparações agregam na minha vida, né? Eu acho que quanto mais consciência a gente tiver, mais nós vamos conseguir lidar e ter estratégias e comportamentos para que a gente consiga minimizar os danos, né? Porque eu acho que excluir os danos atualmente é impossível. Eu penso que o peso das redes, especialmente na adolescência, ela é mais forte, né? Que os vínculos sociais, eles estão bem na internet hoje em dia. E eles não têm estrutura emocional para lidar, Como né? lidar, A gente né? quase não tem, né? Imagina eles. Eles é mais difícil mesmo. E a gente tem corpos tão diferentes, né? Estruturas genéticas tão diferentes, a gente precisa conversar com os nossos jovens. Seja a Rafa lá na escola, com atividades educativas, seja nós enfermeiros, profissionais da saúde, médicos na unidade de saúde, seja os estudantes, né, dos cursos da saúde, da licenciatura, porque a gente precisa dizer para eles que aquilo lá é daquela pessoa, né? Hoje tem tanta influência, desde a criancinha você já vê ela seguindo influência, é a boneca tal, o sapato tal. E é aquilo que ela quer mostrar também, né? Não é? Então a gente precisa Às vezes dizer, nem a realidade. nem é que ela usa nada, né? Exato. Então aquele corpo, aquela beleza que se publica na internet, aquela felicidade, né? Ela, na maior parte, ela não acessa todo mundo, né? Então eu tenho uma estrutura, uma genética, uma família de corpos largos ou não, né? De olhos claros ou não, de pele branca ou não, e a gente precisa pertencer.
saber onde vem, se pertencer àquela, né, sua história de vida, para que você não almeje aquele corpo da Virgínia Fonseca, por exemplo. Nunca vamos alcançar aquele corpo, porque, né, nem a estrutura, se eu pesasse 1 grama, eu teria um corpo daquele. Então, a gente precisa muito conversar sobre essas questões que a rede social impõe aí, né, essa felicidade. Né? Quem é da área de saúde mental sabe que o dia é tenso, não é? O pessoal que está aí nos ouvindo, a maior parte do dia a gente levanta, estuda, trabalha, corre atrás, leva um tropeço, levanta de novo. E se acontece momentos legais, alegres naquele dia, que a gente felicite aquilo. Sim. Aprenda, né, que aquele momento ele precisa ser muito valorizado, que ele foi um momento legal em todo o dia, que teve questões aí que me frustrou, que me levou, né, à tristeza ou não, que eu aprenda a valorizar os pequenos momentos. Se eu tenho poucos momentos com a minha família, que eles sejam os melhores. Da qualidade. Só pegar um gancho que a Aliceia falou, ela tocou no nome, né, Corpos de Virgínia, né? Internet, Instagram, eu sempre brinco, todo mundo é lindo, rico, bonito, mas se fosse verdade o que nos vende, Virgínia com aquele corpo tomaria medicamento para ansiedade? Separaria? Teria essas questões emocionais que a gente percebe que tem, né? Não. Então, não existe vida perfeita, não existe felicidade plena. A gente só consegue ver felicidade porque a gente já esteve lá na tristeza e vice-versa, né? E a vida é essa. Eu acho que na perspectiva da prevenção do suicídio, né, a gente vê de vez em quando falando isso, mas na rede social essa pessoa era tão alegre. Temos humoristas, né, famosos aí, né, internacional e nacional, que morreram por suicídio. Então a gente não pode, como profissional de saúde, a gente não pode ter esse único padrão de avaliação. Exato. Né? Será que é isso tudo mesmo? Quem sempre sorri, não demonstra, né, o natural do dia a dia, tem alguma coisa aí influenciando isso de forma negativa. Tem outro fenômeno das redes agora, e eu acho que isso acho que de conhecimento de vocês, que é a questão dos jogos de azar, né? Nossa. Tem aumentado muito o caso de pessoas que cometem suicídio por conta de dívida em jogos, né? Isso tem se tornado um problema grave, né? Isso tem se tornado frequente, às vezes, em consultório, né? Essas pessoas trazerem essa questão, né? Que não deixa de ser uma dependência também, né? Aliceia, pensando agora em como reconhecer que alguém está passando por um momento difícil, ou até mesmo a própria pessoa, para os nossos telespectadores, quais são os sinais que as pessoas costumam apresentar? Olha, pensar que estamos sofrendo é uma difícil reflexão, né? Mas eu acho que se você que está aí nos ouvindo, né, faça uma reflexão. Como andam as suas noites de sono? Como anda a sua alimentação? Como anda a sua rotina? Alguma coisa mudou? Mudou para pior? Seus pensamentos estão dificultando? Estão de uma forma bem negativa? Já é um belo sinal. Sempre quando a gente vai conversar com os pacientes, a gente começa pelo sono. Porque o sono ele é o primeiro a ser alterado. E é fácil da gente perguntar. Ele não vai sentir, né, muito desconforto. Porque às vezes a gente vai falar de saúde mental, o paciente se sente constrangido, mas aqui vai falar sobre isso, né? Sim, aqui em todo lugar. Então, olhar para dentro de nós, como nós estamos, como estão nossos pensamentos, né? E olhar para o outro, como a Rafa acabou de falar, validar. Eu entendi que você está sofrendo. Não importa o que eu acho sobre o sofrimento dele, porque nós, seres humanos, julgamos muito, é natural, né? Ah, não, mas o seu nem está tão pesado assim, o da fulana está muito mais difícil, né? Mas a gente invalida o que o outro está sentindo e é muito perigoso. Rafa já trouxe, né, alguns fatores, isolamento, essas questões. Mas eu acho que quando a gente olha para a gente mesmo de uma forma simples, é como a gente está com o nosso dia. Ele está leve, ele está difícil, foi um dia difícil, né? Como eu posso criar estratégias para que esse dia de amanhã seja um dia com mais facilidade ali de desenvolvê-lo, né?
como que eu posso pensar, tá, eu fui frustrada, então isso, ressignificar isso, como que eu posso lidar com isso? Realmente foi uma situação, às vezes, super constrangedora, mas acontece, o que eu posso fazer para melhorar? Eu posso buscar ajuda? Então, a ajuda eu posso buscar, como já falamos aqui no episódio, em todos os serviços de saúde, não só em um ponto. A gente fala tanto da atenção primária porque é o posto de saúde que tem aí no seu bairro, que você tem vínculo com o seu agente de saúde, com o seu enfermeiro, a gente pode até chamar de meu, né? O meu agente de saúde, meu enfermeiro. É um ponto fácil da gente acessar, né? A saúde, para a saúde mental também. Eu acho que a gente esqueceu de mencionar o Disque 188, né? Que tem pessoas CVV. que, principalmente em cidade, CVV, pessoas em cidades menores, como a nossa, às vezes eles se sentem constrangidos de procurar, de serem vistos, né? Então, a gente tem o CVV, que é 188, que é 24 horas por dia, um atendimento que essas pessoas vão fazer essa escuta, né? E vão direcionar a pessoa. Eles fazem essa escuta acolhedora, Uhum. né? Ainda mais hoje em dia que tem os jovens, às vezes eles não querem ligar. Então tem a opção de chat. Se você entrar no site deles, eles têm a opção de chat. É um horário diferenciado, né? Não é 24 horas, mas tem essa opção. Então, para quem quer mandar mensagem, né? Conversar por texto, é uma possibilidade também. É um padrão, né? Dos jovens. É muito interessante isso que a Rafa apontou, poucos minutos antes, é que as pessoas ainda têm um preconceito muito grande com a questão da psiquiatria, da psicologia, da saúde mental como um todo. E quando a gente fala disso, é difícil para a pessoa mesmo reconhecer esses padrões e procurar uma ajuda. Então, isso de ter uma comunidade, de ter a UBS próxima, de ter pessoas que estão ouvindo, é muito importante, né? A rede de apoio, né? E pensando agora em crianças e adolescentes, a gente sabe que a gente se molda muito na adolescência e na infância, né? E muitas das experiências que a gente traz, né? Que a gente traz para a vida adulta, vieram lá da infância. Como a gente pode auxiliar esses pais a não deixar essas crianças trazerem experiências tão negativas para a vida adulta? Eu vou soltar um ponto que eu acho importantíssimo. Primeiro é conversar com o seu filho, né? Abrir o diálogo, trazer essa criança, esse adolescente para a conversa, falar sobre morte, né? Tirar esse tabu de cima da mesa, né? Que não pode falar sobre morte. Não, isso tem que ser falado, né? De uma forma clara, que essa criança participe, que ela fale o que pensa, porque isso é importante também, né? E eu penso que os pais precisam participar dessas redes dos filhos, sejam as redes sociais, participar ativamente, por exemplo, na escola, conversar com professores. Eu penso que é por esse caminho. Presença, né? A gente tem falado muito aqui no podcast hoje, é a presença que faz a diferença na vida de qualquer pessoa, seja da criança, do idoso. A criança, ela está em formação de caráter, de personalidade, então tudo vai influenciar. Quando a gente estava falando que ele já acessa ali o celular, né? E não estou falando que está errado não, porque às vezes a gente que é mãe, precisa tomar um banho, ou quer comer alguma coisa, né? Conversar um pouquinho, mas passar 8 horas, 6 horas frente a um celular, a um tablet, a uma televisão, o que essa criança está sendo moldada? Como é que ela está sendo moldada? Moldada, né? Pelos desenhos, pelos personagens, pelos influenciadores, que tudo precisa, tudo quer, diferente da sua realidade, tão distante da sua realidade, e aí ela não consegue alcançar e aí os pensamentos, né? Então eu não posso ter e tudo. A gente se engana que não falar sobre morte em casa vai proteger essa criança. Mas essa criança ela tem acesso a tudo nas redes sociais. Mas, na verdade, quem tem a dificuldade são os próprios pais, né? Sim. A gente não fala porque a criança tem dificuldade, a gente fala porque nós temos dificuldade de falar sobre isso. Os adultos limitam, né? Mas a criança ela vai ali no Instagram, no TikTok, ela tem acesso a tudo. E que tipo de material ela tem acesso? Jogos preocupantes, né? A gente já teve jogos, inclusive, jogos que levavam ao suicídio, que muitas
crianças e adolescentes perderam a vida, né, por esses motivos. Tem uma rede social, que é o Discord, que é assim, uma tristeza, né? São aqueles desafios que levam assim, crianças ao extremo, né? Adolescentes ao extremo. Então, isso, primeiro, os pais precisam conhecer, né? Precisam estudar um pouco sobre o tema, também para chegar e conversar com essa criança e esse adolescente. A infância é um chão que a gente pisa o resto da vida, né? Então, daí a importância da gente estar presente muito mais do que em qualquer fase, né? E acho que antes de conversar, a gente precisa olhar, porque eu vejo que é algo que antecede, né? Os pais não estão conversando, ou porque muitos têm dificuldade mesmo, né, gente? A gente vê muitas pessoas com dificuldade de comunicação, principalmente mais antigamente, as pessoas mais rústicas, digamos assim, porque foram o que eles receberam. Então, eu acho que é o enxergar mesmo o filho. Que às vezes eu posso ter uma dificuldade de comunicação, mas se eu estou ali assistindo o desenho que ele está assistindo, eu estou tendo noção do cunho que aquilo pode estar significando para ele. Eu estou conversando com a colega, a mãe de um colega, para entender o que é que eles estão fazendo, né? Então, é aquilo que a Aliceia falou, é presença. Eu preciso estar atenta o tempo inteiro e se tratando da idade, né? Já que estamos falando de criança, eu preciso monitorar aquilo ali mesmo. Eu preciso pegar. Tem aplicativos hoje em dia que a gente consegue fazer essa monitorização, né? De tempo, de qualidade, de bloquear alguns conteúdos, né? Então, eu acho que isso é fundamental. Eu não sei em que momento que a gente começou a dar espaço, né? É meu espaço. Respeite o meu espaço. Tranca a porta do quarto, né? Meu telefone. Para começo de história, quem deu o telefone foi o pai e a mãe. Que ele não está trabalhando para comprar. Nem o telefone, nem o tablet, nem a televisão smart. Ou os dois, ou até mais, né? Lá no próprio quarto. Então, a gente, como pai, somos responsáveis por essa criação. Então, a gente precisa estar monitorando mesmo. Até essa de espaço não, querida. Aqui, se quiser, dessa forma, né? Aí já aprende que já lida com a frustração ali também. Uma ótima oportunidade para lidar com a frustração. Exatamente. E, Rafa, você falou que você tem atuado em escolas, né? E quando a gente fala dessa criança e desse adolescente que apresenta alguma vulnerabilidade emocional, quais são os sinais que ela costuma apresentar dentro da comunidade escolar? Eu acho que tudo aquilo que foge da normalidade, do perfil daquela pessoa, né? Porque normalidade, o que é normal para mim? O que é normal para você, né? Então, se é uma criança que era muito ativa, participativa e de repente está mais isolada, ou se era uma criança mais quieta e que de repente está com um nível de labilidade assim exagerado, uma pessoa que não era agressiva, uma criança, né, que não era agressiva e passou a ser, qualquer mudança comportamental precisa ser olhada e esses professores precisam estar atentos a isso, repassar para as famílias. A maior dificuldade que eu vejo, né, na minha prática dentro das escolas é exatamente essa comunicação pais e escola. Os pais estão tirando de si a responsabilidade por essas crianças e atribuindo à escola, e não, cada um tem um papel, né, diferente. E então eu acho que é esse olhar também, esse estar atento para que a gente consiga identificar, né, qualquer comportamento que fuja da normalidade daquela criança precisa ser investigado. E hoje eu acho que tendo um profissional da psicologia, professores capacitados, eles facilmente vão pegar, né, essas diferenças no comportamento dessa criança e com uma boa conversa, os pais costumam dar ouvido, buscar atendimento, né, para essa criança e consegue reverter ali, em muitos casos, né, problemas que pode levar um adulto, né, com agravamento maior aí nos aspectos de saúde mental. Então, esse olhar do profissional, dos professores, da escola, quem não consegue ter precisa buscar formação para que isso aconteça. É imprescindível. Se a criança até então passou despercebido, quando ela entra na escola, ela não passa. Não passa. Porque hoje, né, tem muita informação, os professores têm muita informação, então ela vai requisitar avaliação. Sim. Mesmo que ele troque de uma escola que troque para outra, porque às vezes nós pais
estão preparados para ouvir também que o nosso filho, né, está Pode diferente ter no algum- comportamento, pode ter isso ou pode ter aquilo. Então, às vezes, ele pinga de uma escola para outra, mas chega um momento que ele vai ter que buscar por essa avaliação. Então, a gente precisa demais da parceria da escola, né, para entrar precocemente com as intervenções que Faz pode toda a aí diferença. mudar completamente o contexto daquela criança. Uhum. Eu gostaria de direcionar a próxima pergunta para o professor, Não tem problema. para o doutor Gabriel. A pandemia trouxe muitos desafios, né? E eu gostaria de saber quais foram os aprendizados que vocês trouxeram daquele período para atualmente. Uhum. A pandemia ela é um divisor de águas na saúde mental, né? Então, temos o pré-pandemia e o pós-pandemia. Estatisticamente falando, durante a pandemia, os casos, os números de casos se mantiveram crescendo sempre, mas sem nada fora do comum. Depois da pandemia, houve um aumento maior de casos de suicídio, tentativas, ideações, né? Mas também foi um momento onde se pôde falar mais sobre o tema, né? Onde as pessoas ficaram mais tempo em casa, né? Especialmente crianças, adolescentes, né? Tivemos a oportunidade, muitas famílias tiveram a oportunidade de ter uma maior convivência com essas crianças, né? Então, eu vejo bons aspectos, né, pós-pandemia e também outros não tão bons assim. Posso só complementar? A gente está falando muito de enxergar, né, de olhar o outro, e eu acho que a pandemia, as pessoas foram obrigadas a olhar para os seus relacionamentos, foram obrigadas a olhar para os filhos, elas foram obrigadas a conviver. Então, nessa convivência, que deveria ser o que acontece, né, todos os dias e que a nossa rotina tem nos engolido, ela fez com que a gente identificasse e não colocasse mais para debaixo do tapete e fosse obrigado a lidar com aquilo ali e fazer alguma coisa. Né? Então, acho que por isso que emergiu assim, muitas questões, potencializou a E, ao mesmo enésima tempo, potência. nós tivemos também o isolamento. Né? Pessoas que ficaram que é isoladas, especialmente os idosos, né? A população idosa sofreu muito com a pandemia, né? Teve ali um momento que não se era recomendado visitar esses idosos, então eles literalmente ficaram ali sozinhos, né? E vai na contramão do que somos nós, né? Que somos Exato. seres sociáveis, então é enlouquecedor mesmo. Eu acho que a pandemia ela é um divisor de água no sentido a gente teve que aprender tanta coisa que a nossa geração nem nunca vai esquecer tudo isso que nós passamos, que foi muito triste, né? Essa convivência, ela é positiva quando você tem uma família ali que por algum motivo ainda consegue se fortalecer, mas ela também trouxe bastante vulnerabilidade, aumento de casos de abuso sexual na infância, violência, que aí eu tive que passar a conviver com aquele agressor, que antes ele ia para o trabalho, pelo menos tinha um tempo, né? Ou a agressora, né? Que tem também os casos que é a mulher que agride, e isso também se tornou um problema muito grande. É claro que os serviços de saúde, em detrimento do que estava acontecendo, eles precisam se organizar para atender a pandemia, que foi uma coisa que ia acontecer por um mês. Né? Esperava-se que seria rápido, mas foi uma coisa que aconteceu por anos. E o serviço, então, ele se fortaleceu para a sobrevida das pessoas, para aprender. E isso fez com que a saúde mental, as pessoas já em atendimento, ou para o seu primeiro atendimento, buscassem menos, porque ou não tinha o serviço, ou esse serviço foi redirecionado para o atendimento de urgência dessas pessoas, para os testes, rastreio e tudo mais. E isso dificultou um pouco o atendimento de saúde mental, que aos poucos, né, tem se buscado as forças. Hoje a gente tem uma PAC que vai construir, né, a nível federal, mais de 100 CAPs no Brasil. Então, hoje a gente tem políticas se fortalecendo novamente para as questões de saúde mental, para o fortalecimento da rede de atenção psicossocial, né, que está aí na nossa comunidade para esse atendimento. Então, aos poucos, agora, em 2025,
a gente começa a ver tudo se movimentar em favor, né, de fortalecer essas redes de saúde e, consequentemente, nosso atendimento, nosso acesso ao serviço de saúde. Então, a pandemia foi uma coisa bem difícil. Eu espero que as próximas gerações não vivam todo esse A transtorno. gente já viveu tantas coisas nessa geração. E para te fazer uma última pergunta, Aliceia, em relação ao autocuidado. A gente fala tanto de valorização da vida, mas poucas pessoas sabem práticas acessíveis e simples para poder autovalorizar a própria vida. Quais você consegue falar que são práticas mais acessíveis? Falamos agorinha um pouquinho sobre isso, né? Que as coisas fáceis do dia a dia que esquecemos. Não sei aonde colocamos ela na caixinha aqui na cabeça, mas vamos lembrar, você que está aí na sua casa, o que você gostava de fazer? Ou gosta, que te dá bem-estar? E não custa caro, né? Não estou falando de pagar academia, não estou falando de comprar um medicamento top lá, né? Sem efeito colateral. Estou falando do que você gostava de fazer, jogar bola com os amigos, tomar um banho quente, ouvir uma música, tocar seu violão, que está até, né, lá no seu sótão enferrujado. Então, resgatar o autocuidado, ele vem do que eu faço para me cuidar, né? É passar um batom se eu gosto, porque tudo que eu vou me cuidar precisa fazer sentido para a pessoa. Às vezes a gente vê o padrão maquiada aí de batom, mas a pessoa não se vê dessa forma, né? Mas ela usa um calçado confortável, faz a caminhada que ela gostava de fazer e pelo tempo não consegue mais fazer. Então, acho que é olhar para as práticas que traz bem-estar, que promove saúde, e, consequentemente, promove saúde mental no nosso, né, na nossa vida. As mais pequenininhas que você gostava, resgatar isso. Veja lá, sua plantinha que você gostava de plantar, seu canteiro. Tente resgatar, tente pensar aí comigo nesse momento. Que eu gostava de fazer, que me dava bem-estar, que por questões da rotina eu não consigo mais fazer. Tente pegar resgatar uma dessas ideias que veio na sua cabeça aí agora. Coloque ela em prática. O esporte, né? O exercício físico, isso é tão importante, gente. Né? Eu não gosto de academia, mas eu gosto de pedalar, eu gosto de nadar, eu gosto de jogar vôlei, eu gosto de jogar futebol. Correr é uma coisa tão... Alimentação também é algo comer muito bem, importante. tomar um bom café da manhã. Tomar um sol. Sol, vitamina D que temos, né? Estamos aqui em Mato Grosso, um sol para cada um e mais para uns. O sol é importantíssimo, né? Liberar vitamina D e nos dar energia para o nosso dia a dia. Doutor Gabriel, podemos falar também sobre vida acadêmica. Sabemos que acadêmicos costumam, principalmente do curso de saúde, costumam se sentir muito sobrecarregados e muito, de certa forma, se sentem necessitados de ter uma certa perfeição. Desempenho, né? A cobrança pelo desempenho. Sim. E falando disso, como que uma pessoa que está nesse mundo consegue administrar a própria vida de maneira que continue tendo uma saúde mental boa e equilibrada? Eu acho que a primeira coisa que a Rafa reforçou aqui hoje é se autoconhecer, né? Conhecer os seus limites, né? Conhecer até onde eu posso ir, quantas horas eu consigo estudar por dia sem comprometer uma atividade física, sem comprometer uma boa alimentação, sem comprometer uma qualidade de vida ali com meu pai, com a minha mãe, com a minha avó, com meu tio, com meu amigo, com a minha amiga, né? A gente precisa, isso faz parte, esses vínculos fazem parte, né? Eu sei que a faculdade, a escola, o mestrado, ele exige da gente, né? Porque são coisas que têm tempo. Então, elas precisam cumprir tempo. Mas a gente nem sempre responde a esse tempo. E a gente precisa, muitas vezes, parar e falar, não, eu não estou dando conta, hoje eu não vou fazer isso, hoje eu vou deixar para amanhã, vou descansar um pouco, vou ler um livro que eu quero, sem ser da faculdade, né? Vou assistir um filme, vou no cinema, vou chamar alguém para ir tomar um sorvete comigo. Né? Isso tem que ser feito, porque isso é humano, né? Nós somos humanos.
Eu sei que a saúde, né, os profissionais de saúde, eles carregam muito aquele peso do cuidado com o outro, né? Mas se a gente não cuida de nós mesmos, a gente não tem como cuidar do outro. Exatamente. Né? Há vários fatores nessa sua questão, porque eu posso ter um estudante ou universitário, né, que é o primeiro contato dele sozinho, agora ele tem a sua casa, agora ele pode administrar a sua vida. Não tem mais a mãe para dizer, o pai para dizer, ou o companheiro lá, a sua companhia que tinha. Então, agora ele tem um risco aqui de se envolver em coisas como álcool, que é crescente no meio universitário, né? Drogas, maconha e outras drogas, tabaco e seus derivados. Então, eu tenho aqui o universitário em risco por essa descoberta, por essa liberdade que ele ganha agora, né, com essa vida universitária. Estamos falando aqui daqueles que têm que mudar da sua casa, né, para estudar, ter a sua casinha agora e aprender a ter essa autonomia. Né? E essa autonomia, às vezes, ele vai experienciar caminhos que, às vezes, ele experiencia e retorna ali para o seu eixo. Né? E a gente tem também a formação, a cobrança da formação, né? Porque às vezes nós, familiares, esperamos que ele seja o exemplo, que aprendemos lá na escola a competitividade da nota 10, do melhor da sala, isso já é ensinado na escola. O certificado do melhor aluno, né? Que eu acho isso muito perigoso na infância, já projetar o melhor aluno com o certificado que parece inofensivo, mas e não é. A longo isso prazo. não é. Isso a longo prazo é muito perigoso. E os que não ganharam? Faz o que com eles? Né? O que aconteceu com eles? E quando você chega na universidade, que você... Oxe, esse caminho aqui é diferente, né? Não tem slide, não tem tarefinha para copiar do quadro, é você atrás do seu conhecimento, porque essa é uma formação profissional. Se você não tem consciência ainda que esse lugar aqui é você que está se formando, tome consciência sobre isso rápido, porque isso vai determinar quem você vai ser como profissional no futuro. Então, aprender a gerir o tempo, né? O Gabriel já até falou, gestão do tempo é o foco. Então, eu preciso sobreviver, porque eu tenho 6 anos nessa jornada, não tenho 1 e nem 6 meses. Então, não começa a cavalgar agora, porque tem que chegar lá no final. Então, calma, respira fundo. O que você consegue fazer? Há disciplinas que a gente tem mais proximidade, gosta mais. Há disciplinas que não. Tá tudo certo lá na escola, uns gostam de matemática, outros não gostam de história ou gostam de português. Assim também é na faculdade. Então, reconhecer o que eu tenho mais facilidade, o que eu tenho menos facilidade. Se pertencer a grupos saudáveis, né, para estudar, faz toda a diferença para a gente estudar em grupo. Às vezes não é o meu perfil, eu prefiro estudar sozinho. Se reconhecer, né, e se pertencer é muito importante. E aí entender que esse é um processo que tem data definida para acabar. Não é o fim do mundo. Vai terminar. Parece que vai terminar. Só quando chega lá e tem especialização, mas isso deixa lá para frente. Mas tem prazo. É o primeiro semestre, é o segundo. Sabe, eu acho que também outra dica é viver cada semestre com o que ele tem para oferecer. Né? E buscar as estratégias que você tem ali. Dormir, comer, não abrir mão da sua prática de exercício, né? E de dormir, isso com prioridade, para que você consiga ter bons resultados. E se não teve os bons resultados, tá tudo certo, né? Batalha pelo próximo, dentro do que você tem de possibilidades, porque você tem uma longa jornada, então não adianta se exaurir nesses primeiros semestres aí do curso. Tudo é uma adaptação também. Você aprende, você pega a sua estratégia. Eu gostei desse jeito, deu certo fazer um resumo, deu certo fazer, né, assistir um vídeo, deu certo dar aula para os meus colegas, que me ajudou a estudar também, é uma estratégia também. Você vai aprendendo. Né? Eu sei que vocês são jovens ainda, né? É difícil pensar lá no final, mas o final chega tão rápido que minha dica é, gente, aproveitem todas as oportunidades que vocês vão sentir muita saudade desse processo. E para finalizar,
Eu gostaria que cada um dos convidados deixasse uma palavra para os nossos espectadores, em principal para alguém que esteja em vulnerabilidade emocional, começando pela Aliceia. Olá, pessoal. Então, para finalizar aqui a nossa fala, vamos pensar um pouquinho, né? Se você se reconheceu em alguma dessas falas que nós dissemos aqui no podcast, né? Que está sofrendo, que está com os pensamentos negativos, que está com dificuldade para dormir, reconheça. Pedir ajuda não é uma fraqueza, e sim uma fortaleza. Busque ajuda com seu amigo, com seu parente. Se você não se sentir seguro nele, com um profissional da sua unidade de saúde, que você vai conseguir acessar um serviço especializado e ter o atendimento necessário. Não é fácil, mas está tudo bem não estar bem. Reconhecer também que a gente não está bem é o primeiro passo desse cuidado. Obrigada, Aliceia. Doutor? Perfeito. Eu acho que eu penso e se você se sente assim, né, fale. Eu acho que é o principal resumo da nossa conversa hoje, é fale, se conheça, né, se perceba. Também olhe em volta, né, para o seu pai, para sua mãe, para o seu avô que está ali, para sua avózinha, né, para o seu professor, né, para a tia da cantina, né, para o seu porteiro, né, para o rapaz que limpa ali a grama, né, perceba, olhe em volta, né, olha a riqueza que a gente tem em volta, né, as pessoas que estão ao nosso redor. Então isso é importante também. Seja também uma escuta acolhedora, né? Se alguém vier até você, escute, né? Não sei o que fazer, tudo bem. Agora você sabe como encaminhar, né? Aonde encaminhar. Mas escute, né? Especialmente vocês, meus acadêmicos queridos, né? Quando a gente estiver lá na prática e surgir essas questões, né, na frente do paciente, a coisa mais preciosa que a gente pode fazer é parar e escutar. Esquece ali fora que tem paciente esperando e tudo mais. Escute, dê esse presente para essa pessoa, né? Seja presença ali naquele momento. Isso vai mudar com certeza a vida de alguém, né? Obrigada, doutor. Rafa? Setembro Amarelo é um tema tão sensível, né, gente? Porque eu acho que é algo que vai muito ao contrário da vida, né? A gente fala de pessoas que estão pensando em tirar a vida, né? Então, isso não é o natural. Então, por isso que isso é um tema muito sensível que mexe muito com a gente. E pensar que a cada 4 segundos no mundo uma pessoa tira a vida, a gente consegue entender a magnitude do que significa essa dor, né? Então, são muitas vidas que a gente perde por segundos aí. E como a gente falou, né? Tem até aquela frase, né? Que eu não vou lembrar literal, mas que fala exatamente isso que o Gabriel falou, que eu acho que é o interessante para todas as pessoas, né? Domine todas as técnicas, como é que é o resto? Saiba todas as técnicas, domine todas as teorias, mas na frente de um ser humano seja apenas um outro ser humano, né? Perfeito. Que olha, mas que além do olhar, que ele consegue enxergar essa pessoa. E que a escuta, hoje em dia, nessa era que nós estamos vivendo, eu acho que é o principal comportamento e carinho que a gente pode ter para com as outras pessoas. E uma outra frase que é o clichêzão, mas que eu amo, faça com o outro aquilo que você gostaria que fizesse com a gente. Eu brinco sempre que eu acho que o mundo estaria salvo se cada um de nós escutasse assim como gostaríamos de ser escutado, pensássemos nos nossos filhos, nós que somos mães, como a gente gostaria que os nossos filhos fossem tratados e tratássemos as pessoas e os filhos das outras pessoas. Perfeito, muito obrigada. Hoje a gente falou sobre valorização da vida, sobre acolhimento. Eu gostaria de frisar que caso algum dos nossos espectadores precisem, procurem ajuda e falem. E pessoas que têm alguém que está passando por isso, escutem. Muito obrigada a todos. Assim se encerra o 2º episódio do Medicina Sem Bula.